Você pode ficar de pé, um minutinho, e abrir a palavra na carta aos Romanos, capítulo 2. Quero agradecer mais uma vez, pastor Edmur, por essa oportunidade. É sempre uma oportunidade, uma responsabilidade, irmãos. Falar de Cristo, às vezes, no seu ambiente de trabalho, às vezes com alguém na rua, falar de Cristo, até mesmo gravar um vídeo, colocar nas redes sociais, não tem o peso da responsabilidade de você subir essa plataforma e fazer uso de um púlpito. Muita gente não sabe como isso pesa. Sempre que o pastor Edmur me dá essa oportunidade, coloca lá a data, eu já entro no estado de tensão. Não porque não saiba, não porque não tenha competências ou capacidade, graças a Deus, mas é porque a gente fica muito preocupado. Transmitir a palavra do Senhor é algo muito sério. E a gente sempre tem que fazer na maior reverência possível. A carta aos Romanos, então, eu creio que foi feito o desafio aqui para a igreja, né, esse mês. Estou no desafio, li os 6 primeiros capítulos, mas o que me chamou a atenção enquanto eu lia e meditava foi o capítulo 2, e nós vamos ler até o verso 24. O título aqui para mim aparece: os gentios e os judeus igualmente culpados, o juízo de Deus. Ele diz assim na minha versão: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazem as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Vamos ler esse versículo junto? Se a sua versão for diferente, não tem problema, a gente vai ficar meio confuso, mas o importante é que o sentido geral é o mesmo, tá? Só o versículo 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância, longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que conduz ao arrependimento. Mas segundo a dureza e coração impenitente, tu acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo eles lei, servem eles de lei para si mesmos. Esses mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Se, porém, tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei,
que está persuadido de que és guia de cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma de sabedoria e de verdade, tu, pois, que ensinas a outro. Em nome de Jesus Cristo. Podem assentar, por favor. Minha voz, que já é feia, ficou mais feia ainda nesse microfone. Amados, sejam sinceros. O pastor Edmur lançou o desafio. Quantos, e certamente, se você está lendo, você já passou pelo capítulo 2, que é bem no início. Quantos leram esse capítulo 2 essa semana? Olha só, temos 2 varões valorosos. O Edmur leu também, quero crer que leu. Né? Eu já li esse texto aqui desde os 30 anos da minha conversão, centenas, talvez milhares de vezes. Romanos não é para amadores. Romanos não é um texto fácil de você ler. Não é um texto fácil de você entender. Às vezes você precisa ler 1, precisa ler 2, precisa ler 3, 10, 100 vezes e às vezes procurar ajuda também, né? A Bíblia, ela se explica por si mesma. É um princípio da hermenêutica, da ciência bíblica. Que a Bíblia se explica, ela se auto-explica, né? E tudo que buscam de fonte externa são apenas conjecturas, são apenas para se ter, digamos, um parâmetro teológico. A essência da Bíblia está na própria Bíblia, né? Então, amados, nessa conversa que eu tive com Deus e com o apóstolo Paulo, nessa semana, especificamente no capítulo 2, né, eu dei um tema aqui para essa pregação, o tema é: o radar da graça, ninguém está fora do alcance de Deus, através do radar da graça, né? Então eu quis trazer aqui para os irmãos, primeiramente, porque muitas vezes se lê, né, nas igrejas, Romanos, se lê as cartas, 1ª e 2ª Coríntios, Tessalonicenses, Colossenses, se lê as cartas pastorais. Muito se fala do texto, do contexto, mas pouco se fala de quem escreveu e por que escreveu. E eu gostaria um pouquinho de fazer uma introdução, gastar aqui alguns minutinhos com vocês, né? Então, quem foi Saulo ou Paulo de Tarso, né? E eu tive encontro com Paulo ao ler e reler novamente esse texto aqui, né? Paulo nasceu na cidade de Tarso, que era uma província romana da região da Cilícia, uma cidade helenista, universitária e racional. Então, ali foi o ambiente onde Paulo não era judeu do círculo de Jerusalém, ele era um judeu, mas um judeu romano, judeu por consanguinidade, de filiação judaica, mas ao mesmo tempo cidadão romano, tá? A cidade de Tarso era uma das principais províncias do Império Romano, né? Era uma cidade universitária, intelectual, e ali corria muito o pensamento helenista, que era o pensamento grego da época. Por isso, inclusive, que muitas pessoas, né, de fora do círculo cristão acusam Paulo de ser um helenista, de Paulo se valer das filosofias gregas em muitos pontos aqui da teologia paulina. Porque Paulo cresceu nesse círculo, era o mundo da época, era um mundo onde as ideias predominantes eram as ideias debatidas, né, nos círculos daquela época, as ideias helenistas. Paulo cresceu então nesse ambiente. Ali as primeiras instruções dele em Tarso foi naquelas escolas. Paulo era alguém habilidoso já no seu discurso, na sua oratória, na sua retórica. Quando ele foi para Jerusalém para estudar com um dos melhores rabinos da época, que era Gamaliel, o doutor da lei, que ele vai citar lá em Filipenses, se eu não me engano, 3, que ele fala: cresci aos pés de Gamaliel, doutor da lei. Ele foi estudar com o melhor mestre para aprender as leis, para aprender a Torá.
Então Paulo, esse é o ambiente que Paulo cresceu, né? Paulo era um cara, digamos, consideramos aqui uma pessoa inteligente, uma pessoa que cresceu numa cidade como se fosse Campinas hoje, uma cidade que tem todos os recursos, né? Onde nós temos um altíssimo nível de pessoas que têm curso superior, pessoas, se não intelectuais, pelo menos intelectualizadas. Esse era o ambiente de Paulo. E quando ele vai para Jerusalém, Paulo já é alguém eloquente, já é alguém que tem conhecimento de retórica. E a retórica era importante na arte da comunicação, na arte da fala grega da época. Ele tinha os títulos de cidadão romano. Esse título provavelmente foi um título herdado de família. Tá? Ou você nascia cidadão romano e não tinha como, você era de Tarso. Tarso era uma colônia romana, mas ele não era descendente direto de romanos, ele tinha um título. Como é que você adquiriu o título? Ou comprando o título, ou provavelmente alguém agraciado pelo Império Romano, porque prestou um serviço para Roma, um serviço, talvez os seus pais, um serviço militar. Por isso Paulo era romano, e você vai ver em algumas cartas ele falando: eu sou cidadão romano. Tem gente que compra o título, eu não comprei título. Ele estudou com o mestre Gamaliel, doutor da lei judaica. Gamaliel era uma pessoa equilibrada. Ele é um fariseu, mas era um fariseu equilibrado. Nós vamos ver depois, lá no final, quando o próprio Gamaliel dá um parecer a respeito da igreja de Cristo, da igreja cristã. Paulo, quando ele tem o seu encontro com Cristo no caminho de Damasco, Paulo não era alguém vazio. Muita gente acha que Paulo era uma caixa vazia. Então eu estou contando isso para mostrar quem era Paulo antes da conversão dele. Ele não era uma pessoa vazia. Ele era uma pessoa muito bem letrada, que tinha habilidade, a arte de conversar e de convencer. Era uma pessoa muito bem, com uma teologia muito bem fundamentada, porque ele foi ensinado por Gamaliel, doutor da lei. Então Paulo não era alguém vazio, não era uma caixa vazia. Paulo era um judeu zeloso, fariseu rigoroso e profundo conhecedor da lei. E foi isso, essa conversa que eu tive com Paulo aqui quando eu descobri, porque a carta aos Romanos, a tônica da carta aos Romanos é a justificação por meio da fé. A carta aos Romanos, ela é o principal pilar teológico, o principal marco, né, estrutural da teologia cristã. É a fundamentação da teologia cristã, e já logo no início ele vai tratar disso, através da justiça de Deus por meio da fé. Paulo amava intensamente o Deus de Israel. Ele era alguém que amava. E tudo que ele fazia, mesmo na sua vida pregressa ao cristianismo, ele fazia por amor, por devoção, por uma fé incondicional. Paulo era alguém profundo. Paulo não era vazio, Paulo não era uma tábua rasa. Paulo perseguia a igreja acreditando estar servindo a Deus, e ele mesmo vai dizer isso, porque a própria Bíblia explica. Ele acreditava, ele tinha lá em Atos 26, do 9 a 11, pois pode ir anotando para você abrir depois, onde ele fala: Deus não apaga a história de Paulo, Deus não apaga a história dos homens. Quando todos nós convertemos, alguns nasceram em berço cristão, outros converteram com 10, com 20, com 30, com 40 anos, você tem uma história. E Deus é tão sábio, Deus é tão estratégico, que Ele aproveita a sua história. Ele não pega você e fala assim: ó, eu vou deletar, agora eu vou enfiar um negócio aqui em você, vou deletar a sua memória, a sua história. Não. Até as coisas negativas da sua vida pregressa, da sua vida de pecado, Deus usa, mas não para você continuar cometendo. Deus usa para você usar agora isso como testemunho. Olha como eu era. Quantos testemunhos a gente houve em púlpito de pastor que era ex-ladrão, e eu vou falar um pouco do ex aqui, é o assunto seguinte: ex-ladrão, ex-traficante, ex-prostituta, ex-drogado, ex não sei o quê. Quantos pastores, quantas pessoas ministrando? Deus usa essa vida pregressa e usa também, assim como foi com Paulo, porque ele mesmo vai dizer: eu, dos pecadores, eu fui o principal. Eu persegui a igreja de Cristo e consenti na morte de Estevão. Ele não esconde a sua vida pregressa, ele não empurra isso para debaixo do tapete. Deus não apaga nada, Deus não apaga a história de ninguém. E nós aprendemos isso na história do apóstolo Paulo. Paulo tornou-se apóstolo sem perder sua inteligência, sua ousadia e a sua coragem. Paulo descobre que Deus em Cristo
E aí começa a teologia paulina. Ele vai dizer que Deus é amplo demais para ser o Deus de um povo só. Ele era judeu, amava a lei, amava a Torá, porque ele estava muito bem fundamentado nisso, mas ele fala, isso aqui, Deus é bom demais para ser um Deus exclusivo de um povo só. Deus tem que ser Deus dos gentios, e ele diz, o meu chamado é para pregar às nações, o meu chamado é para pregar aos gentios, aqueles que os judeus não querem que nós pregamos. Vocês estão entendendo? Eu estou apresentando Paulo para vocês. Quem era Paulo? A teologia de Paulo nasce da graça que alcança a todos, judeus e gentios, está lá em Romanos 1,16, no 3, do 22 ao 24. Paulo é a prova viva de que ninguém é bom demais ou mal demais para que ficar fora do alcance de Deus. 1 Timóteo 1, 15 e 16. Paulo foi o maior missionário e o principal teólogo do cristianismo. Sem a teologia paulina, sem o arcabouço da teologia paulina, a igreja cristã, ela teria sido ou absorvida pelo judaísmo e em seguida deletada da história, ou ela caminharia separada, independente, e ela estaria fadada à morte. Paulo forneceu a estrutura necessária. Se a igreja tem uma alma, a igreja tem um dono que é Cristo. A igreja tem um condutor que é o Espírito Santo, mas a igreja tem uma alma que é a teologia cristã formulada pelo apóstolo Paulo. Essa é a alma da igreja, essa teologia. Para finalizar, Paulo escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento, que começa lá em Romanos, aqui em Romanos, e vai embora. As igrejas de Corinto, Colossos, para Galácia, as cartas pastorais. Ele escreveu 13. Se nós considerarmos Hebreus, que é uma discussão sem fim, se foi Paulo que escreveu ou não, eu particularmente acredito que não, muitos teólogos acreditam que sim. Eu vejo Hebreus com a mesma autoridade, a mesma profundidade de conhecimento de teologia judaica que Paulo, mas eu não reconheço os traços de Paulo, eu, pessoalmente, na carta aos Hebreus. Mas muitos escritores reconhecem. Mas se nós considerarmos, então, Paulo escreveu 14 dos 27 livros do Novo Testamento, portanto, mais da metade de todos os livros do Novo Testamento. Quando Paulo escreve esse texto que nós acabamos de ler aqui, em Romanos 2, eu vejo Paulo chorando, eu vejo Paulo sangrando, porque ele tem que romper com algo que foi tão importante na vida dele. Era necessário esse rompimento, mas eu vejo ele sangrando porque ele teve que romper com a crença dele. Imagina aqui, eu vou fazer uma analogia simplista, imagina alguém que passou 30, 40, 50 anos no catolicismo. Não estou criticando, nunca critiquei o catolicismo, mas imagina alguém que viveu muitos anos ali, fiel, ia na igreja, fiel às imagens, fiel ao rito lá, do rito das missas. E chega um dia, ele ouve falar de Cristo, e ele fala, isso aqui não está, é bom, mas não está perfeito como deve ser. E ela vem para Cristo, ela fala, para ficar perfeito tem que tirar isso, aquilo outro. Então, isso é muito bom, foi muito bom na minha vida, mas não serve mais. Imagina como a dor de romper, mas ele entende que é importante, ele entende que é necessário fazer esse rompimento. Paulo aqui está propondo muito mais do que um arcabouço de teologia, da teologia da igreja cristã. Ele tá se rasgando, ele está se desdobrando para fazer uma nova proposta, para salvar a igreja, para fazer com que a igreja caminhe. E eu vejo nesse texto aqui, quando ele critica a postura dos fariseus, dos judeus, ele não está criticando para prejudicar, no sentido de caluniar. Não é essa que é a tônica da conversa de Paulo com relação aos judeus. Assim como Jesus também, cada vez que criticava os fariseus, não era para destruir o judaísmo. Não era para dizer, olha, o que vocês fazem é excelente, mas tem alguma coisa errada no que vocês estão fazendo. Precisa melhorar, precisa mudar isso aí, precisa transformar isso. E Paulo, eu vejo Paulo aqui chorando, se contorcendo de dor. E ele mesmo vai dizer isso lá em Romanos 9. Ele vai dizer isso. Ele fala assim, eu queria, né, por amor de vocês, que eu sou o sangue de vocês, eu queria ser anátema.
para ficar junto de vocês. Lá no capítulo 9 vai dizer isso. Ele falou, eu queria representar uma maldição, mas eu não posso negar a verdade que eu tenho, o que o Cristo foi revelado para mim no caminho de Damasco, lá em Atos 9. Eu não posso negar essa verdade mais. Olha a situação dele, o dualismo dele, o sofrimento de Paulo. Diante disso, isso foi bom, isso é bom, mas não é mais, porque não é mais perfeito. E eu prefiro ficar com o que é perfeito. E eu vi claramente nessa situação aqui, onde Paulo vai dizendo assim, olha, tu que condenas a outro naquilo que faz, tu mesmo praticas. Olha, tu, que nós lemos lá, né, que se considera luz dos que estão em trevas, instrutor dos ignorantes, mestre de crianças, e você tem na forma da lei, você tem na lei a forma da sabedoria da verdade. Tu, pois, que ensinas a outrem, não ensinas a ti mesmo. Tu que pregas que não deves furtar e furta. Tu que dizes que não deve cometer adultério e cometes. Abominas os ídolos e lhes roubas os templos. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. O que ele está dizendo aqui? Olha, o que vocês têm é bom demais para vocês não fazer, para vocês não cumprir, para vocês não praticar. Então tudo isso não adianta de nada. Tudo isso não vale de nada. E o que eu vi aqui, exatamente quando lia e quando tentava entender a mente de Paulo, o espírito de Paulo, o coração de Paulo nesse texto, eu vi claramente um espelho. Isso aqui não é um espelho, mas por causa da luz ele reflete. Eu olho para o espelho, talvez estão me vendo, eu não gosto do que eu vejo. Por causa dessa barriga. Eu estou gordinho. Estou incomodado, mas ainda não sei exatamente como que eu vou fazer para resolver isso. Então, estão fofocando aí, ó. Academia faz bem, né? Vai correr em volta da lagoa, né, miserável? Pois é. Nem fala, pastor. Tem gente que não sabe, então mantém em segredo. Então, a melhor analogia que eu vejo é a analogia do espelho. Paulo afirma que o problema não é a lei, mas é o uso que eles estavam fazendo dela, o mau uso. E vai soar em coro sempre tudo aquilo que Jesus disse nos evangelhos. Aí em Romanos, lá no 2:21, ele vai dizer assim, tu, pois, que ensinas a outro, não ensinas a ti mesmo. Você que é mestre de crianças, doutor da lei, e não sei das quantas lá mais, que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro, você não ensina a si mesmo, você não aprendeu a lição. O espelho não mente. A consciência interpreta. O espelho é o mesmo. O reflexo é o mesmo. O objeto é o mesmo. Mas a leitura é diferente. Eu posso pegar alguém que é mais gordo que eu. Eu sou meio gordo. Mas pode pegar alguém que é mais gordo que eu e olhar aqui e vir aqui e não ter coragem de dizer que está gordo. Não, eu estou bem, eu estou em forma. Estou forte. Essa é a situação do espelho. O espelho é o que é. Nós é que fazemos o uso errado do espelho, porque o espelho nos confronta. Diante do ser humano, diante do espelho, o ser humano pode ter dois tipos de reações: negar e lutar incansavelmente nessa negação, ou encarar a realidade dos fatos com humildade e resignação e aceitar as transformações necessárias diante de um ideal. E o que Paulo estava fazendo aqui agora, diante da igreja de Roma, através desse texto, através dessa carta, o que Paulo estava fazendo? Paulo estava sendo um espelho. O que Jesus fez muitas vezes diante dos judeus e dos fariseus e dos principais religiosos da sua época. Paulo estava sendo um espelho. Lembra da Branca de Neve, da madrasta da Branca de Neve? Eu lembrei na hora. Espelho, espelho meu. Não é? O que ela queria? Ela queria que o espelho sempre dissesse para ela: não, você não tem ninguém no reino, você que é a mais bela de todas as belas. Até o dia que todo mundo conhece, é um conto de fadas. É um conto, mas que tem uma fundamentação. Já foi feito vários estudos psicológicos, tem vários livros publicados a respeito disso. Narcisismo da madrasta, tem várias coisas a respeito disso. Saiu já da linha dos contos de fadas. Antropólogos que estudam, sociólogos.
Então, nós vamos denominar esses dois personagens. Eu vou dar o nome de um personagem como duplicado e o outro como ex. Tá? Dois, duplicado e ex. Eu posso chegar aqui no espelho, eu posso me ver e posso ser realista. Estou ruim mesmo, preciso melhorar, vou buscar como. Né? Então, você não tem nada a ver com isso, não, sou eu. Não vou botar a culpa em você, o problema é meu. Você só está me revelando o que eu sou. Mas tem aquele que vai olhar, vai brigar com o espelho, vai negar e vai tentar destruir todo aquele que disserem em contrário. Então, o duplicado, diante do espelho, ele não vê um homem perfeito, porque ele se considera perfeito. Se ele admitir a rachadura, tudo cai. Era a situação dos fariseus aqui para quem Paulo está ensinando a teologia cristã. Está apresentando a sua teologia cristã. O discurso do duplicado perde força. A identidade desmorona. A autoridade se dissolve. Então ele reinterpreta o reflexo. Na maioria das vezes, isso não é mentira consciente, mas um auto-engano funcional. Não é assim? O religioso? Eu sou bom. Lembra do publicano do pecador? Eu jejuo 2 vezes por semana, pago todos os meus dízimos, faço boas obras, ação social. E Jesus lá, o espelho, dizendo para ele: você não passa do sepulcro caiado, cheio de ossos, de toda imundícia. Você percorre o céu, percorre a terra e o mar para fazer um prosélito. E depois que você faz ele 2 vezes mais filho do inferno do que você. Bom, o que Jesus disse, os fariseus. Dura esse discurso? É de Jesus, não é meu. Então o duplicado, ele é um manipulador, ele é um narcisista. Ele gosta de se auto-enganar e tentar enganar o outro. Por quê, irmão? Por quê? Porque se eu olhar para o espelho e olhar para a minha barriguinha e for fiel e dizer: olha, essa barriga tem que sumir, ela não te pertence. Esse corpo não te pertence. Já fui magro. Se eu fizer isso, no outro tempo, sou far away, né? Em outro tempo, tão distante, eu era magro. Mas minhas filhas pegam as fotos de quando eu casei e falam: meu, você era esse moleque aqui, magro. Demorou, mas todo mundo vai ficar assim um dia, não dá risada não. A barriga chega, a celulite chega. Vai chegar, faz parte da natureza, faz parte do processo, Camila. Então qual que é mais fácil? Porque eu sei que isso aqui vai dar um trabalho, eu estou em fase só de gastando energia, só pensando como que eu vou resolver isso. Aí você vê história de gente que faz academia, que malha. Eu nadei por 3 anos, não perdi 1 centímetro de barriga, não perdi um só quilo. Falei: não adianta nadar então. Fui para academia, né? Tá dando risada sozinho. Fui para academia, tinha uma menina lá, franzina, levantando um pesão daqueles, peso de verdade, sabe? Aí a moça lá, minha instrutora, me deu um pezinho, parecia um ossinho de cachorro. Eu comecei a passar vergonha, olhei para um lado, olhei para o outro, falei: não vou fazer esse papel aqui, esse de ridículo aqui. Vou ficar levantando esse pezinho de cachorro aqui. Mas tem que começar pelo pequenininho, né? Eu fui 3 vezes, só falei: não, vou pensar em alguma outra coisa. Tá muito ruim isso aqui. Por quê? Porque eu sei que é complicado, o negócio é complicado. Então tem gente que acha mais fácil se sabotar, acha mais fácil se enganar. O espelho não tem culpa, gente. Não adianta você quebrar o espelho. A balança não tem culpa, não adianta você brigar com a balança. Vou jogar essa balança fora. Pode jogar. Não vai mudar a realidade. Não vai mudar a realidade. Parece que nós gostamos de viver, né, de fantasia, de engano, se auto-sabotando. Talvez a melhor analogia para compreender Romanos 2
Paulo afirma que o problema não é a lei, já disse isso aqui, mas o uso que eles faziam dela. E ele vai dizer, duplicar. Não, eu já estou lendo a mesma coisa que eu já li. Peraí. E aí, essa é a figura do duplicado. E a figura do ex? O que eu resolvi chamar de ex? Todo mundo é ou já foi ex alguma coisa, né? Mas a gente pensa mais nos ex que separou, ex conjugal, né? Ou ex ou a ex. Mas todo mundo é ou já foi, né? O ex casado ou casada, o ex torcedor do time tal, o ex empregado, o ex patrão, o ex homossexual, né? Todo mundo é ou já foi ex alguma coisa. Todo mundo é. Mas o que eu descobri é que o ex, ele é mais sincero. O ex, alguma coisa, ele é mais autêntico. Vamos chegar lá. O ex não vê alguém quebrado porque gosta da dor. Ele vê porque já perdeu o direito de fingir. Irmão, vocês já viram? Cadê o Edmur? Não está aqui. Vocês já viram esse corintiano? Hã? Eu conheci um. Vou abrir um parênteses aqui de alguns segundinhos só. Eu tinha um irmão, hoje ele é professor acadêmico, dá aula em Universidade Federal. Tu perguntei se existe ex-corintiano. Ex-corintiano. Eu vou te contar de um que eu conheci. Ele era corintiano. Acho que era. Acho que era. E esse meu irmão vivia assim, para lá e para cá, atrás de time de futebol. Ele era da torcida independente do São Paulo, né? Acompanhava o São Paulo em todos os jogos, ia viajar para vários estádios, entrava em confronto com a polícia, levava umas borrachadas de vez em quando. E ele falava, vou nada, sou louco, tá apanhando de polícia, tá time de futebol. Até hoje eu não gosto de ir em estádio. E ele tinha um amigo, o melhor amigo dele do bairro, que é amigo até hoje. Esse amigo era corintiano. E meu irmão é São Paulino, mas o cara sabe tudo. Não tem um que discute com ele que ganha nada no argumento dele. Ele sabe o nome de todo jogador, de todos os tempos, de todos os títulos que ganhou, de todas as taças, onde jogou, onde não jogou. Ele é aquele cara roxo, fanático. E esse amigo andava com ele, corintiano também ali batendo perfil. Um dia, adivinha o que aconteceu? Esse amigo virou São Paulino. Ele conseguiu converter um corintiano, virou São Paulino e começou a ir com ele para os estádios e tomar borrachada junto com ele. Pelo São Paulo. E eles são amigos até hoje. Eu estive em São Paulo no dia. Eles são amigos até hoje. Eu falo, meu irmão é bom, hein? Meu irmão é bom. Desconverter um corintiano. Então, por que eu estou contando essa historinha? Porque todo mundo é ou já foi ex de alguma coisa, né? Ex de alguma coisa. E o ex, então, ele é mais sincero, ele é mais autêntico. Por conta da dor, por conta da experiência, por conta da vivência, né? Tanto é verdade que quando uma pessoa se desliga, por exemplo, num casamento, geralmente, a maioria das vezes é trágico, né? O homem ou a mulher quer sair fuzilando, falando, colocando todos os podres, falando mal da pessoa, na maioria das vezes. Tem casos que é bem tranquilinho, já conheci alguns, mas a maioria é metralhadora, dispara para todo lado. Não estou aqui criticando, pelo amor de Deus, tá? Estou contando aqui uma situação, bom? Então o ex, quando ele olha no espelho, o que ele vai ver? Diferente do duplicado, o ex vai ver limites, carência, dependência, necessidade de ajuda. Ele consegue reconhecer as fraquezas naquilo que ele falhou. Ele pode até não admitir, talvez publicamente, para aquele que ele considera o ex, seja esposo, patrão, enfim, time, ele conhece o outro lado, ele conhece perfeitamente. E Paulo vai dizer isso lá em 1 Timóteo 1,15, ele vai dizer, porque Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, e aí Paulo, o ex, vai dizer, dos quais eu sou o principal. Aqui Paulo se apresenta como um ex-pecador. Eu fui um ex-pecador, e eu fui o principal. Eu conheci muito bem o outro lado. Eu sei o que é isso. E ele vai dizer, como se ele dissesse, não há mais discurso para salvar, há apenas uma verdade para assumir.
A diferença entre esses dois homens não é moral. A diferença é ontológica. O duplicado vive no nível da imagem. O ex vive no nível do ser. Quanta gente hoje vivendo de imagem? O digital, as redes sociais, é o mundo da imagem. O que conta é a imagem. Não o que eu sou, mas o que eu pareço, ou o que eu quero parecer ser diante do outro. As pessoas não querem mais ser a si mesmo. As pessoas hoje têm uma crise de identidade, de ser eu, ser o que eu sou. Talvez muitas pessoas não viriam pregar aqui e iriam usar a metáfora, que é a analogia do espelho, para dizer eu estou gordo. Mas não tem problema, porque todo mundo está vendo que eu estou gordo. Não há problema nenhum nisso. E se vocês riram, é porque já pensaram nisso. Eu estou gordo. Muita gente riu aqui. No entanto, eu não me importo com isso. Eu não me importo. O segundo, que é o duplicado, o primeiro pergunta: como eu pareço? O segundo pergunta: quem eu sou? O duplicado pergunta: como eu pareço? O ex pergunta: quem eu sou? Essa é a pergunta que nós vamos sempre fazer diante de Deus, sincera e honesta. Quem eu sou? O espelho responde igualmente aos dois, mas só um aceita a resposta. Enquanto não aceitar a resposta que reflete a verdade que está no espelho, a gente continua se auto-sabotando, continua se auto-enganando e tentando enganar os outros, porque a gente tenta, mas a verdade, ela é cristalina, ela é transparente. Então nós vivemos tentando enganar, nos enganamos a nós mesmos e tentamos enganar os outros. E Paulo vai dizer em Romanos 2, ele vai dizer: porque não são os ouvintes da lei que são justos diante de Deus, mas os praticantes. Deus não quer pessoas perfeitas. Deus nunca quis pessoas perfeitas. Deus quer pessoas fiéis. Deus quer pessoas sinceras. Para Ele usar, para Ele dar serviço no reino dEle. Dar serviço, porque Deus não chamou ninguém para ficar parado, ocioso. Para dar serviço, dar atividade, dar ministério. Ah, mas eu não estou pronto para ter um ministério na igreja. Não, é na sua casa, é com sua vizinha da frente. É no ponto que você toma ônibus, é no mercado onde você compra, no varejão onde você compra verdura. O seu ministério, ninguém vai à igreja. Eu vi uma frase muito interessante essa semana. Ninguém vai à igreja, porque nós somos a igreja. A gente vem para a comunhão dos santos, para orar uns pelos outros, para compartilhar a palavra, para cantar os cânticos. Nós somos igrejas vivas, nós somos igrejas ambulantes. E onde a gente estiver, a igreja vai estar. Amém? Você é igreja. E eu sou igreja. Em certo discurso, o espelho Jesus, já falei isso aqui, vou repetir novamente, vai dizer: Jesus como espelho, vai dizer aos religiosos: vós sois semelhantes aos sepulcros caiados. Vocês talvez não estejam querendo ver isso, mas eu vou mostrar para vocês o que vocês são. Ele vai dizer: vocês percorrem a terra e o mar para fazer um prosélito, e depois vocês fazem esse prosélito 2 vezes mais do que inferno. Quando no finalzinho, já quando Jesus sobe no monte, fala: Jerusalém, Jerusalém, e mata os profetas, os que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar-vos como a galinha ajunta os pintos debaixo das suas asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vai ficar deserta. Desde agora até aquele dia não me vereis mais, até que digais: bendito que vem em nome do Senhor. O espelho mostrando a verdade, refletindo a verdade. Quando Pilatos fala para ele: você não sabe que eu tenho poder, você não sabe quem eu sou, você não sabe que eu tenho autoridade, eu posso te prender, posso te soltar. O espelho novamente fala para Pilatos: você não teria poder nenhum se do céu não fosse te dado. O seu poder não é teu, o seu poder não é dos homens. Deus está permitindo você estar aqui agora, nesse momento, sabe para quê? Para cumprir os planos dele na minha vida. O espelho está sempre revelando, o espelho está sempre mostrando. Não adianta lutar contra o espelho, não adianta brigar com o espelho, não adianta quebrar o espelho. O espelho é um juiz silencioso. Ele não acusa,
ele não absolve, ele não condena, ele reflete o que você mostra para ele. O espelho faz algo muito radical, ele não negocia. Não adianta você negociar com ele como a madrasta Branca de Neve fez. Oh, espelho, espelho meu, diga se há alguém mais belo do que eu. O espelho já sabia. Espelho, espelho meu, sim, mas agora ele tem que falar, né? Verdade, ó, sim, tem uma moça no reino de Branca de Neve, assim, assado. Vou quebrar você, seu miserável. Não adianta quebrar o espelho, a culpa não é do espelho. A culpa é tua. Tá velha, feia, arrogante, ainda acha que é a rainha da cocada aqui do império, de todo o reino do império, que não vai nascer nenhuma menina bonita, mais bonita que você. Não adianta brigar comigo, a culpa é tua. E aí, diante do espelho, nós temos duas atitudes: resignação, humildade, reconciliação, honestidade. Já estão subindo aqui, acho que meu tempo acabou ainda. O que é isso? Ou acabou o tempo, ou está tão bom que veio ouvir de perto a pregação. Quando se tenta destruir o espelho nunca foi problema. Assim como a madrasta. Já falei, finalizando aqui. Então, já que pediram para finalizar. Os fariseus buscavam ocasião para matar Jesus continuamente, porque ele revelava o engano. Aqui nesse texto que nós lemos, Romanos 2, dessa proposta teológica para os judeus, o espelho, Paulo está dizendo, está mostrando o erro deles. O erro de vocês é esse aqui, Vocês se consideram luz para os que se encontram em trevas, mas vocês não são. Vocês se consideram instrutor de ignorantes, mas vocês não são. Vocês se consideram mestre de crianças, mas não são. É o espelho dizendo. Romanos 2 não foi escrito para condenar, mas para convidar. É um convite à verdade. E a verdade do Evangelho é esta: a graça não destrói o espelho, ela nos dá coragem para olhar para ele e aprender. O radar da graça continua vivo, vamos ficar de pé. E a boa notícia é simples e poderosa: ninguém está fora do alcance de Deus. Nós vamos quebrar o espelho ou vamos olhar para ele e nos confrontar diante da realidade, diante da verdade? Cada um reflita consigo mesmo. O que fazer diante da verdade? A verdade muitas vezes é inconveniente. A verdade muitas vezes incomoda. Porque ela mostra às vezes algo que não queremos ver. Ou que já vimos, mas fingimos que não vemos. Que o Espírito Santo nos ajude. Nos dê sabedoria. Nos dê direcionamento diante dessa verdade, onde Paulo se rasga aqui para se apresentar essa teologia maravilhosa. E agradecemos a Deus por isso. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado mais uma vez. Que a Tua palavra, Senhor, que é um espelho, como o Senhor Jesus foi nos dias do seu ministério terreno, como o apóstolo Paulo foi nos seus dias do seu ministério terreno. Que essa verdade que nos confronta e mostra o que está faltando, onde estamos errando, para o nosso bem, o que Paulo estava fazendo aqui com os judeus era para o bem dos judeus, para mostrar que sempre há algo mais excelente, e esse algo mais excelente passa por Jesus Cristo, a graça maravilhosa de Deus, o poder salvador, a justificação que há em Jesus Cristo. Te damos graça por esta palavra, te damos graça por esse entendimento. Continua falando conosco no decorrer da semana, que os irmãos possam ler esse texto, possam meditar nele e também encontrar respostas para ter vida e vida abundante no Senhor. Assim nós oramos gratos, em nome de Jesus.